5 horas e 48 minutos, vem comigo porque agora está na hora do Alerta Amazonas aqui na tela da TV Acrítica para todo o nosso estado e para todo o planeta pelo Acrítica Play. Eu começo a edição do programa de hoje falando para você sobre os casos de mortes, de corpos encontrados pela nossa cidade, sobretudo na zona norte da cidade. A gente tem um primeiro caso aqui, lá na rua 27, na zona norte, no Alfredo Nascimento, viu? Este homem foi retirado de um veículo e, de acordo com testemunhas, ele foi executado com pelo menos 4 ou 5 tiros. Agora o detalhe, crianças testemunharam o momento desse crime na comunidade Alfredo Nascimento. Crianças que estavam subindo de um beco, de uma escada, saindo de uma igreja, presenciaram esta execução e depois saíram correndo desesperadas por conta do que viram, por conta do que testemunharam. Mas este não foi o primeiro caso, o único caso não, viu? Um corpo de um homem foi encontrado em uma obra, a obra daquele viaduto que ocorre lá na Torquato Tapajós, ali, da Torquato Tapajós, aquele viaduto lá é o único em construção naquela área da zona norte da cidade. Um corpo deixado aí nesta área. Já há algumas pistas, pelo menos em relação à arma do crime, a polícia esteve no local, policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, essa investigação já começa. Este é mais um caso de mortes, mais um caso de corpos encontrados e espalhados pela nossa cidade. Nós vamos trazer também na edição de hoje a informação de uma incineração. 3 toneladas de drogas foram incineradas, foram destruídas pelo sistema de segurança pública. Todo esse material entorpecente aí é resultado de apreensões feitas pelas polícias, por todo o sistema de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, as operações, as denúncias, essas denúncias que você aí passa para a polícia e que de repente os policiais das especializadas, até mesmo de departamentos como o DENARC e o DRCO, que fazem esse tipo de apreensão, é aí que esse material vai terminar e é aí que esse material deve ser, para lugares assim que ele deve ser destinados, para o incinerador, para a fogueira, não é para as ruas, muito menos para o mercado consumidor desta porcaria, dessa atividade criminosa que tem gerado tantas consequências para a nossa capital. Eu trago também, a gente vai também trazer aqui atualizações em relação ao caso, onde aquele cabo e o soldado da Polícia Militar agrediram um homem em um posto de combustíveis na cidade de Tefé. Nós exibimos ontem aqui este caso. Esse é o vídeo que flagra o momento da agressão. Veja que o homem começa a ser agredido pelo homem de camisa clara, que está segurando inclusive uma arma na mão dele. A arma dele, como oficial da polícia, ele tem, como membro da polícia, melhor dizendo, ele tem autorização para estar armado mesmo a paisana. Agora observe que o outro homem também o agride essa vítima aí, o Júlio César, com um capacete. E veja só o momento da última agressão, com um capacete. O Júlio César praticamente cai desmaiado. Olha a violência destas agressões. Essa vítima tem, inclusive, uma arma de fogo apontada para o seu rosto. E durante toda a agressão, um desses PMs estava segurando esta arma de fogo. De acordo com o Ministério Público, que pediu a prisão preventiva destes 2 policiais, essa agressão foi originada porque este homem teria pedido aos dois policiais que estavam em um bar, a paisana, neste posto de combustíveis, a quantia de R$3 para comprar uma bebida. Segundo o Ministério Público, esse teria sido o motivo das agressões. O pedido de prisão preventiva foi entregue à Justiça. A Justiça já se pronunciou sobre este caso e daqui a pouco a gente traz informações, atualizações sobre a decisão da Justiça e também já sobre a Polícia Militar, sobre o que a Polícia Militar, as atitudes tomadas pelo comando da corporação, pelo comando da Polícia Militar do Amazonas em relação a esses 2 policiais, viu? Eu começo a edição de hoje trazendo uma reportagem, viu? Uma ação da Polícia Civil, que conseguiu prender um jovem, ele que estava sendo procurado por latrocínio. Latrocínio é quando uma vítima morre porque foi roubada ou em função do roubo, viu? Esse caso aconteceu em março deste ano. Isso foi um latrocínio tentado, né, diretora? Foi um latrocínio tentado. Na verdade, ele tentou matar uma vítima. E olha só, parece que essa vítima era conhecido dele.
para a surpresa da vítima, inclusive. A reportagem é do Alisson Mota. Um crime arquitetado, planejado depois de uma informação precisa. A mente criminosa por trás dessa ação é o Wagner Barros de Oliveira, de 20 anos. Segundo informações da Polícia Civil, ele é suspeito de um latrocínio tentado contra o próprio vizinho. O crime ocorreu em março deste ano, aqui no bairro Cidade de Deus. Segundo as informações dos policiais civis do 13º Distrito Integrado de Polícia, Wagner entrou na residência desse vizinho por volta das 3 horas da madrugada. Ele estava encapuzado e com uma faca. E então anunciou o assalto. A vítima reagiu e os dois começaram a lutar. Foi quando o Wagner esfaqueou essa vítima várias vezes que ficou bastante ferida. Nós vamos conversar agora com o delegado titular aqui do 13º Distrito Integrado de Polícia, delegado Ricardo Cunha, que vai dar mais detalhes sobre as investigações e também sobre as circunstâncias desse crime. Delegado, o suspeito foi até lá porque recebeu a informação de que dentro da casa teria uma quantia em dinheiro, referente à venda de uma moto. Exatamente, né? E o Wagner teve informações privilegiadas por ser conhecido ali da vítima. Ele ouviu a vítima comentando para uma terceira pessoa que iria receber uma determinada quantia referente à venda da sua motocicleta. Aí passou o dia arquitetando esse crime. Quando foi à noite, por volta das 3 da manhã, ele colocou um capuz para não ser identificado, dificultar ali a sua identificação, e se armou com uma faca. Ocasião aí em que ele se dirigiu para a casa da vítima, anunciou o assalto após adentrar na residência, solicitou o telefone celular da vítima, primeiramente, para não levantar suspeitas. Como a vítima só tinha aquilo naquele momento, ele não resistiu e acabou sendo expresso: cadê o dinheiro da motocicleta? Foi quando a vítima se assustou, temendo ali pela sua vida, entrou em luta corporal com o Wagner. E aí, por essa razão, essa luta corporal, o capuz dele acabou sendo retirado. Ele foi identificado tanto pela vítima como pela sua esposa. E ele foi muito ferido, em razão desses golpes de faca. Foi internado no hospital, passou alguns dias internado. E somente depois disso é que nós tomamos conhecimento dos detalhes do caso. Representamos aí pela preventiva dele de imediato. Foi deferido aí de imediato aí também pelo Poder Judiciário. Só que ele já havia se evadido, ele já não estava mais em local certo. Iniciou aí todo um procedimento investigativo para localizá-lo. Posteriormente, com o avanço das investigações, localizamos que ele estava na cidade de Itacoatiara. De imediato também contactamos a polícia local, a polícia civil daquele município. Eles fizeram a prisão do Wagner no dia 2 agora, e no dia de ontem foi feito o seu recambiamento pelas nossas equipes aqui do 13º para voltar para a cidade de Manaus, ser interrogado. Ele já foi interrogado, ele já confessou que ele viu uma oportunidade ali, de lucrar com aquilo, mas que demonstrou arrependimento aí posterior. Enfim, agora ele teve que ser retirado aí do convívio social, A Polícia Civil novamente está dando uma resposta para a sociedade e tirando esse indivíduo aí perigoso, do nosso convívio e tranquilizando mais a família dos envolvidos aí. Delegado, a vítima, inclusive, alegou aqui para a Polícia Civil que tinha uma certa relação de amizade com o Wagner. E isso pegou vocês de surpresa. Sim, a vítima foi a principal, a pessoa mais surpreendida ali naquele momento, Ele não acreditava que se tratava do Wagner, o vizinho de porta dele, digamos assim, Que existia uma convivência entre os dois, uma relação de cordialidade, de amizade, enfim, foi pego também de surpresa, mas facilitou aí a identificação dele de imediato aí pela gente. Certo, delegado, muito obrigado pelas informações. Wagner Barros de Oliveira, de 20 anos, o mandado de prisão preventiva em nome desse suspeito foi expedido em abril e foi cumprido na última terça-feira por volta das 10 horas da manhã pelos policiais civis aqui do 13º DIP em uma ação conjunta com os policiais civis da Delegacia Interativa de Polícia do município de Itacoatiara. Como ele já tinha um mandado de prisão preventiva expedido
depois dos procedimentos cabíveis aqui no 13º Distrito Integrado de Polícia, será encaminhado direto para uma unidade prisional aqui da capital. E a gente espera que ele continue por lá, porque se com os amigos ele é capaz de fazer isso aí que ele fez, imagina com pessoas que ele não conhece, viu? A vítima foi reconhecido pela vítima, foi reconhecido pela mulher da vítima, tinha alguma proximidade. É, de fato, um absurdo e agora está atrás das grades, precisa ficar por lá por algum tempo, viu? O corpo de um homem foi encontrado dentro do canteiro de obras de uma passagem de nível que está sendo construída lá na Avenida Torquato Tapajós. A polícia investiga se essa morte está relacionada a crimes que ele estaria praticando, que este homem encontrado morto aí, crimes que ele estaria praticando lá por aquelas redondezas. O corpo de um homem, aparentemente de 40 anos, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta sexta-feira, no canteiro de obras onde está sendo construído uma passagem de nível, bem na Avenida Torquato Tapajós com a Avenida Arquiteto José Henrique. Era por volta das 9h30 da manhã quando o encarregado administrativo da construtora entrou em contato com os policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária, informando que um corpo teria sido encontrado aqui abaixo dessa estrutura de concreto por um funcionário terceirizado que, no momento, tentava instalar um banheiro químico. A gente tem o nosso linha direta, 988421712, onde os responsáveis da empresa entraram em contato com a gente, informando que possivelmente existiria um corpo aqui debaixo do viaduto. A gente mandou prontamente uma viatura deslocar, onde foi constatado realmente que tinha um corpo aqui abandonado. Quem encontrou esse corpo? Foi um funcionário terceirizado que não foi divulgado o nome da própria empresa que está responsável pela essa obra. Esse funcionário chegou a informar qual a causa da morte ou o que teria acontecido e o cenário que foi encontrado aqui? Não, ele é um funcionário que é responsável por trazer os banheiros químicos. Ele só informou que quando ele veio trazer o banheiro, ele já encontrou esse corpo aí no estado que está. A polícia diz ainda que conseguiu captar algumas informações com os vendedores ambulantes aqui da área. Esta pessoa que foi encontrada morta andava com uma outra pessoa, um comparsa até então identificado como Diabo Loiro, realizando vários assaltos e até estupros aqui no local. Isso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. Pelo que indica, ele estava deitado em cima dessa mesa, né, que vocês podem visualizar atrás, e veio alguém por trás e deu uma paulada nele, na cabeça. Daí ele caiu. Os vendedores aqui ambulantes falaram que ele comete furtos, né, roubos e tentativa de estupro na região aqui. E falaram que ele anda com um tal de Diabo Loiro. Isso foi confirmado? É, foi falado pelo pessoal aí. Então a gente vai começar a apurar para ver se essa informação bate. Segundo o delegado plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o primeiro passo é realizar o trabalho de identificação da vítima. Então a gente vai buscar a identificação da vítima aqui e buscar identificar onde ele andava, com quem que ele andava, o endereço dele. Alguns objetos foram encontrados no local do crime. De acordo com a polícia, eles devem passar por uma perícia. Foi encontrado uma faca nas proximidades aqui, mas não tem nenhum vestígio de sangue, nada. Um pedaço de madeira que foi encontrado lá. No canto ali, já foi periciado, já foi tirada a foto, né? É uma perna manca, né? Grande assim. Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária acionaram uma equipe do Instituto Médico Legal que deve fazer a remoção do corpo. As investigações devem ficar a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eles querem saber se essa pessoa foi assassinada, se ela caiu desses equipamentos que ficam instalados aqui no local ou se esse crime tem alguma relação com os roubos que essa vítima cometeu aqui na área. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, ainda nem a ciência conseguiu descobrir o que forma a personalidade de uma pessoa. Isso é um mistério ainda, né? Agora, inclusive pessoas que viveram sob as mesmas condições, sob as mesmas circunstâncias sociais e econômicas, acabam tendo comportamentos e personalidades muito diferentes. Mas há um fato, que o meio pode sim influenciar. E alguém que de repente que tem como companheiro uma outra pessoa conhecida pela alcunha, pelo apelido de Diabo Louro ou Loiro,
é complicado esse tipo de companhia. Inclusive, a polícia deve encontrar essa pessoa identificada por este apelido aí, para verificar também se ele tem alguma participação ou tem alguma informação sobre o que teria ocorrido a este homem morto aí nesta obra, encontrado morto nesta obra. O fato é que alguém foi lá e com um pedaço de madeira cometeu este crime, demonstra ser então um crime violento gerado por alguma raiva, por algum tipo de atrito, por algum tipo de explosão de ira. Quem matou realmente não é uma situação fria. Como são esses acertos de contas? Que são acertos de contas por conta da lei do tráfico, né? A lei dos criminosos, a lei dos bandidos. E são mortes muito frias, se mata porque a pessoa lá merece morrer. Inclusive, há muitos criminosos que, na situação de vítima desses crimes, aceitam com resiliência o fato de que vão morrer, porque merecem morrer nessa lei aí do crime. Nesse caso aqui é um caso diferente. É um caso de um assassinato com características de que quem matou porque estava com raiva, possivelmente uma vítima. A polícia vai investigar e é importante investigar mesmo, viu? É importante investigar mesmo. Porque esses tipos de crimes, olha, a gente tem um outro caso aqui. Esse outro caso pode estar relacionado já a acerto de contas, viu? Ontem à noite, o corpo de um homem foi jogado para fora de um carro. Isso lá na rua 27, no Alfredo Nascimento, zona norte da cidade também, viu? Ele foi jogado, as pessoas desta rua viram isso. Ainda estava num horário que havia movimentação nas ruas. Olha aí a quantidade de gente que se aglomerou para ver, de curiosos, e acaba que crianças acabam testemunhando e vendo toda esta violência. O Diego Cativo foi até este local e traz as informações. 10h30 da noite e várias crianças estavam subindo esse escadão que dá na rua 27 do bairro Alfredo Nascimento. Poderia ser uma noite tranquila para essas crianças que estavam voltando de um projeto, mas não foi isso que aconteceu. Um carro de cor branca parou ali na esquina daquela rua e jogou um corpo de um homem. Segundo os moradores, esse homem, que ainda não foi identificado, tem envolvimento com tráfico de drogas aqui na região. Os policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia estiveram aqui no local e constataram a morte desse homem. As crianças estavam todas subindo e voltaram todo correndo na hora dos 5 disparos. Pegou 4 tiros neles, eles jogaram ele fora do carro e as crianças voltaram todas desesperadas, descendo a escada, gritando. Eles escolheram um lugar assim porque é pouco movimento, aí foi, acho que por isso que eles jogaram aí, né? É muito triste a gente ver as crianças passando por isso, né? No meio dessas coisas, poderia ter pego em algumas, graças a Deus, Deus livrou todos. Segundo os policiais do 13º Distrito Integrado de Polícia, o crime aconteceu em outra região e eles jogaram um corpo aqui para despistar. Mas segundo os moradores, o homem, ele é conhecido aqui da região por ter um envolvimento com o tráfico de drogas. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Se estava devendo, pagou com a vida. Esse aí é um dos destinos de quem entra na atividade criminosa. O outro destino é a cadeia. Se bem que tem uns que entram e que saem da cadeia, que entram e que não têm muita certeza se vão ficar presos ou não. Mas é uma ficha criminal, isso sem sombra de dúvidas. Porque a polícia está fazendo o trabalho dela. A polícia está nas ruas fazendo o trabalho dela. E aí mais um homicídio que as equipes da Delegacia de Homicídio vai ter que investigar. E precisa investigar, porque todos os homicídios precisam ter uma resposta. É preciso que seja dada uma resposta para a família e para a sociedade. É muito mais trabalho para as equipes policiais e esse trabalho será feito, esse trabalho será realizado. Essa resposta está sendo dada. Mas neste caso aí, esta pessoa, esta vítima, que foi executada na rua, na frente de crianças, na frente da comunidade, no seu bairro, na sua comunidade, foi executada por conta, possivelmente, tá bom? A gente fala isso aqui, mas tem muita gente da família que não tem nada a ver com qualquer atividade criminosa, com qualquer atividade ilícita, que o parente, que o filho, que o irmão, que o esposo, que às vezes até a filha, porque as mulheres também estão se envolvendo no crime agora, estejam envolvidos. Quem criou, quem cuidou com carinho, quem alimentou, queria o melhor e sempre quer o melhor, porque é isso que os pais esperam e querem para os filhos.
Então eu não estou dizendo aqui que foi ou não, é a investigação policial que vai determinar o que foi a causa, por que esse homicídio ocorreu. Mas estão ocorrendo esses homicídios. E esses homicídios são muito mais frequentes entre aqueles que estão envolvidos em atividade criminosa. E nós estamos aqui trazendo este alerta para a sociedade, para você, meu amigo, que gosta aí de ser chamado, de ser conhecido como bandidão, como perigosão, que gosta de ser taxado como o traficante, que acha bonito andar com uma tornozeleira eletrônica na canela, acha que é um adereço, é uma joia, como se fosse um prêmio. Tem gente, inclusive, falsificando tornozeleiras e utilizando para dar uma de perigosão. Tá aí o resultado. Vai para onde a coragem agora? Vai para onde o aspecto de bandidagem agora? Foi para onde? Para baixo da terra. Ou então para a cadeia. São os dois destinos possíveis para a atividade criminosa. E, meus amigos, sabe por que tudo isso? Por causa desse material que a gente vai mostrar agora. Temos as imagens da incineração aí de 3 toneladas, olha aí. É por isso que está se matando, é por isso que está se morrendo tanto nas ruas de Manaus. Por conta deste produto comercializado. Eu não tenho a menor preocupação aqui quando a gente faz uma reportagem que envolve um sujeito ou vários sujeitos que são pegos com 10, com 15, com 5 trouxinhas de maconha, cocaína, de ox, ou seja lá o que for. Eu conheço esses nomes de tanta gente falar, mas nunca experimentei nem quero. Não sei se quem está me assistindo agora sabe a diferença de um para o outro, o teor do efeito que cada um faz. O que eu sei é que existe um comércio criminoso fomentado por uma grande quantidade de consumidores deste tipo de produto aí, de drogas. 3 toneladas foram incineradas. Isso é resultado do trabalho apreendido por toda a equipe do sistema de segurança, pelas polícias civil, pela polícia militar, ao longo das operações policiais que são desenvolvidas. E isso aí é uma pequena parcela daquilo que está circulando na cidade, daquilo que está circulando nas comunidades. E é o motivo pelo qual tantas mortes acontecem na nossa cidade. A reportagem é da Manuela Montenegro. 3 toneladas de drogas apreendidas durante operações policiais que ocorreram em todo o estado foram trazidas por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira até uma empresa especializada em tratamentos de resíduos da Amazônia, situada aqui no Distrito Industrial 2, para serem incineradas. Ao todo, 2,5 toneladas de maconha e 500 quilos de cocaína foram transportados em um caminhão escoltado por policiais militares, civis e forças especiais. É um trabalho realmente muito da união, né, útil ao sistema, porque nós trabalhamos em conjunto, porque sozinho também só uma polícia não vai dar conta. E é louvável, junto com a Justiça, a Secretaria de Inteligência, a Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, que colabora demais conosco. E depois que a Justiça libera, aí nós começamos a trabalhar em cima para realizar essa incineração. Segundo a Polícia Civil, esta é a segunda incineração que ocorre este ano. Em fevereiro, foram incineradas cerca de 5 toneladas, sendo uma de cocaína e 4 de maconha. Esse ano nós já apreendemos mais de 6 toneladas de droga. Estamos incinerando agora 3 toneladas, dependendo apenas da conclusão dos trabalhos judiciários para incinerar o restante. Segundo a polícia, desde o início do ano até agora, 600 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Entre elas, 80 por associação para o tráfico e 138 adolescentes apreendidos. De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar, Ayrton Norte, o número de prisões e apreensões é reflexo do trabalho dos militares, que será intensificado cada vez mais. A Polícia Militar ela tem feito o trabalho com as SICONs, mas o Comando de Policiamento Especializado, através da ROCAM e a Força Tática do CPM, o CPI também com a Força Tática no interior, tem feito grandes apreensões. É um trabalho conjunto, é um trabalho coordenado pela Secretaria. Isso prova que a integração só traz uma segurança de qualidade e nós vamos continuar trabalhando firmes, fortes, combatendo o crime organizado no estado do Amazonas.
E ainda tem o trabalho de investigação da Polícia Civil, o trabalho a atuação dos departamentos, como o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, e também o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO, que frequentemente estão realizando operações de grandes quantidades de drogas, sobretudo vindas do interior do nosso estado, nessa rota do tráfico, onde tanto drogas quanto armas estão sendo contrabandeadas para a nossa capital ou para a nossa região metropolitana e a partir daqui sendo distribuídas para outras áreas, tanto do nosso estado até mesmo do nosso país, no crime. E olha, palavras do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, quando falou com a gente aqui. A possibilidade de este crime estar articulado com outros estados, a articulação que pode ocorrer, inclusive, no âmbito dos presídios. Porque, pessoal, essas 600 pessoas presas nessas operações policiais com envolvimento no tráfico de drogas, essas pessoas vão para dentro dos presídios e acabam compartilhando informações. Existe aí uma atualização nas informações, novos contatos. Parte dessas apreensões, por exemplo, que são realizadas em grande escala, de drogas que vêm do interior, não é à toa que as embalagens são diferentes, tem cores diferentes, tem formatos, porque muitas vezes o pedido da mercadoria é feito em consórcio. Vários traficantes se reúnem e fazem um grande pedido, mas separado ali por cor, por lote, para cada um deles. Dessa forma que ocorre, assim como no comércio normal, no comércio legal, no comércio regular, assim ocorre também no comércio criminoso, assim ocorre também no tráfico de drogas. É desta forma que essas pessoas estão organizadas e se organizando, porque há uma demanda. Há uma demanda. E essa demanda tem feito aí, olha, 600 pessoas presas. 3 toneladas incineradas, não é a quantidade que foi apreendida, não. No total já são mais de 6, quase 7 toneladas apenas este ano. E nós acabamos de passar do meio do ano. Então, se nós temos 6 toneladas, quantas toneladas já passaram ou estão a caminho para a capital? É um comércio realmente muito forte, é por isso que as leis precisam de fato ser endurecidas. Já há uma proposta que deveria estar caminhando no Congresso Nacional nesse sentido, que torna o crime de tráfico de drogas, um crime que vai ter punições maiores e mais pesadas para quem entrar nesse tipo de atividade. É uma pena que parece que os congressistas não querem discutir essa pauta, Policiais da Força Tática prenderam em flagrante um homem de 37 anos lá no bairro da Compensa. Ele foi preso por porte ilegal de arma. A Nádia Saldanha tem as informações. Observem essa história. Este homem que você está vendo na imagem foi identificado como Leandro Medeiros Freitas, de 37 anos. Ele foi preso em flagrante aqui nas proximidades da Avenida Brasil, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus, por porte ilegal de arma de fogo. Como que os policiais militares da Força Tática conseguiram chegar até essa pessoa? Através de uma denúncia anônima que informou as características exatas desse indivíduo que tirava a paz desses cidadãos de bem. Tudo porque ele andava armado pelas ruas aqui do bairro Compensa, prestes a realizar qualquer tipo de crime. Ele foi preso em flagrante em uma rua que fica exatamente ali, olha, e que tem acesso facilitado à Avenida Brasil. É a rua Raul de Azevedo, que fica ali em cima. E ele estava caminhando até chegar na Avenida Brasil quando os policiais realizaram os procedimentos de abordagem e buscas. Identificaram que ele estava com um calibre 38, um revólver calibre 38 e com 2 munições intactas. Eu acho que os populares viram a viatura da Força Tática, ligaram para o nosso linha direta, 9428-4400, informando que um indivíduo com certas características, camisa amarela, estava portando uma arma de fogo, A gente deu uma intensificada, no patrulhamento e encontrou. Foi feita a abordagem e com ele foi encontrado uma arma de fogo, um revólver calibre 38. Leandro Medeiros também é conhecido no mundo do crime e da polícia como Jamaica. Após os policiais identificarem que ele estava portando um revólver calibre 38 e 2 munições intactas,
eles foram consultar no sistema da polícia se essa pessoa já tinha passagem. E para surpresa deles, ele já tinha 4 por tráfico de drogas. Isso, inclusive esse infrator, né, já tinha 4 passagens por tráfico de drogas. Ele chegou a informar qual a procedência desse armamento, para que seria utilizado, por que ele estava levando então essa arma de fogo? Não, tudo que ele disse, na verdade, foi que ia falar em juízo. E de que forma a população pode continuar ajudando o trabalho de vocês? Denunciando, né, para o nosso linha direto ou então verbalmente, né, como já era de costume. Após encontrar esse revólver calibre 38 e 2 munições intactas, os policiais militares da Força Tática deram voz de prisão e encaminharam esse indivíduo para o 19º Distrito Integrado de Polícia, a Central de Flagrantes da Zona Oeste de Manaus. Portar arma de fogo sem autorização da Justiça é crime no nosso país. Recentemente a gente acompanhou, inclusive, uma publicação do presidente da República pedindo para que os deputados, que a bancada que o apoia mais diretamente, o ruralista, aprecie a proposta encaminhada pelo governo que regulamenta o decreto presidencial, que regulamenta o porte e a posse de arma para algumas categorias de profissionais e de cidadãos que possam, então, passariam a poder utilizar a arma nas ruas. Mas é crime, hoje é crime. Hoje é crime. E o cidadão que segue a lei não anda com arma pelas ruas, arma na cintura, não porta arma, muito menos tem a posse de arma em casa. Nós todos aqui vimos, ou a maior parte de nós, adultos, vimos a época em que as armas foram recolhidas pela Polícia Federal, em que muitas armas foram destruídas, apenas algumas pessoas tiveram autorização para terem aquela arma para caça. O fato é, meus amigos, em que enquanto a população não pôde mais e a população e o cidadão não anda realmente com arma, a bandidagem está armada. Então, toda vez que a polícia ver alguém com a arma, alguém portando arma na rua, precisa prender mesmo. Porque é um crime estar portando arma na rua. E se você souber de alguém que está em algum ambiente armado e não for uma autoridade, precisa denunciar, porque aquela arma pode estar sendo usada por esta pessoa para cometer crimes. A gente não tem como saber. A polícia tem como verificar. Inclusive o histórico da arma, inclusive o histórico da pessoa, é coisas que nós não podemos. Como cidadãos, a gente ainda consegue, por meio de um aplicativo que está disponível pela Secretaria de Segurança Pública, a gente ainda consegue verificar a placa de um veículo. É só instalar o aplicativo no celular e você consegue verificar. Mas a ficha criminal de uma pessoa a gente não consegue. E nem faria sentido você encontrar as pessoas na rua e estar preocupado com a ficha criminal. Isso é trabalho para a polícia, é da polícia. E é por isso que nós precisamos denunciar toda vez que virmos alguém utilizando, portando uma arma de fogo, porque isso pode representar perigo para todos nós, viu? Um grupo de detentos lá da cidade de Iranduba foi transferido aqui para Manaus. Esses presos estavam organizando um plano de fuga, mas eles foram descobertos, como conta pra gente a Manuela Montenegro. A transferência aconteceu na noite da última quinta-feira, depois que os detentos quebraram as celas da carceragem do 31º Distrito Integrado de Polícia, situado no município de Iranduba, onde estavam custodiados. De acordo com a Polícia Civil, os presos estavam organizando um plano de fuga, mas foram descobertos. Um dia antes, a polícia havia feito uma revista na unidade e apreendido os celulares. A agitação na delegacia foi contida por policiais militares com o apoio do Grupo Fera. O grupo de detentos foi transferido para a capital amazonense e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória. Essa é uma situação realmente de risco que coloca em ânimos exaltados a população carcerária no interior do município, porque a nossa realidade ainda é essa. As delegacias, a carceragem das delegacias são usadas como presídios nas cidades do interior. Poucas cidades têm presídio local, como Itacoatiara, Parintins e Maués. Há unidades prisionais.
mesmo em algumas dessas cidades, antigos prédios foram adaptados para funcionarem como presídios, como é o caso de Parintins, que a delegacia antiga foi adaptada para um presídio e frequentemente a gente acompanha problemas nesse tipo de estrutura. Nos demais municípios, a realidade ainda é, além da falta de delegados, sobretudo nos municípios mais distantes, onde muitas vezes são policiais militares ou investigadores que respondem pela delegacia, a situação mais crítica é essa das carceragens, utilizadas como presídios. E aí, num ambiente que deveria estar apenas presos, temporários, mais do que isso, pessoas que acabaram de ser presas, que precisam ser ouvidas na delegacia e depois de serem ouvidas, precisariam ser encaminhadas sim para a unidade prisional. Não chegam sequer a ser presos temporários, que são aqueles que devem ficar atrás das grades enquanto aguardam o andamento do processo até chegar o julgamento. Esses sim são os presos temporários. No interior, o que nós vemos, a realidade que temos é esta: as carceragens sendo utilizadas como presídios das cidades do interior. Essa situação aí, por exemplo, a gente precisa aqui reconhecer o trabalho da polícia em agir antes que algo pior acontecesse, em ser capaz de fazer a intervenção antes que algo pior acontecesse, porque tem acontecido. Já aconteceu no interior. A gente já fez notícia aqui de cabeças sendo arremessadas para o lado de fora dos presídios, das unidades prisionais do interior ou mesmo de delegacias. Nós já vimos imagens de agentes de segurança sendo feitos reféns em carceragens de delegacias. Nós já cobrimos aqui reportagens de presos que foram mortos por companheiros de cela dentro das delegacias. Esta realidade do interior do nosso estado precisa mudar, viu? Uma dupla foi presa depois de tentar assaltar uma casa. Isso lá no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Esses dois aí, olha, já são conhecidos lá na área por praticar esse tipo de crime. Os moradores já conhecem, já têm conhecimento deles. A Mayara Rocha traz os detalhes desse caso. Essa história começou a ser investigada pelos policiais na última quarta-feira. E as pessoas apontaram esses dois aqui como sendo os autores desse crime, que não para por aí. Eles eram acostumados a praticar esses assaltos nas residências, tanto que a polícia conseguiu recuperar ainda aí uma roçadeira que eles já tinham roubado de uma outra residência. Delegado, como é que vocês conseguiram aí identificar esse casal aqui como sendo o autor aí desse crime que chocou os moradores lá do ramal do Pau Rosa? Primeiramente, o acionamento que a Delegacia de Homicídios teve é de que tratava-se de um crime de homicídio, né? No local, a equipe encontrou aí, uma pessoa morta, né? E no decorrer aí, as equipes policiais conseguiram diligenciar e identificar os dois indivíduos aí, que é o Caio e a Elane, né? A partir daí, foi possível constatar aí que a Elane é uma garota de programa que trabalhava ali com serviços sexuais ali na região, né? Eles tinham, juntamente com a vítima, ou seja, o Luciano, que morreu, estavam praticando roubos ali naquela localidade, né? Antes de praticarem um roubo a essa outra vítima, eles já tinham roubado uma casa onde levaram aí uma roçadeira e um motosserra, né? Posteriormente foram para a residência aí dessa outra vítima, né, de posse de um terçado, né, no intuito de levar aí cordão e objetos pessoais da vítima, né? Arrombaram a porta, a vítima conseguiu aí rapidamente ter acesso a uma arma de fogo que possuía e efetuou um disparo contra o Luciano, que veio a óbito no local. Agora, em relação, delegado, a essa vítima que resolveu reagir, tinha aí um armamento em casa. Como é que fica essa situação? Foi legítima defesa? Essa pessoa já foi ouvida aqui na delegacia? Positivo. A gente vai apurar ainda. Ela não se apresentou, ela fugiu do local, né? A gente está aguardando a apresentação dela na delegacia, até para a gente analisar aí as circunstâncias que envolveram aí, para a gente fechar o inquérito policial. Inclusive, se as circunstâncias dessa arma de fogo, apesar que por estar numa zona rural, a lei ainda tem um tratamento diferenciado. Mas mesmo assim a gente precisa, né, da apresentação aí desse indivíduo para a gente conseguir fechar aí com perfeição esse inquérito policial.
Delegado, a gente pode afirmar que essas duas pessoas são bem conhecidas ali naquela área rural por praticarem crimes? Perfeitamente. A gente já identificou aí diversas vítimas deles aí, né, e todos confirmaram aí que eles fazem roubos na região, né, e incomodam ali a localidade ali com essa prática desses crimes aí. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas informações. Os dois agora vão para a audiência de custódia. Perfeitamente. Vão ser indiciados aí pelo crime de roubo majorado, tentado, né, contra essa segunda vítima e contra o roubo anterior, roubo majorado consumado e associação criminosa, e serão encaminhados aí para a audiência de custódia e ficarão aí à disposição da justiça aí. Muito obrigada, delegado Denis Pinho, pelas informações. Está aqui o desfecho da situação. Elane falando aqui o tempo todo durante a reportagem. Tem alguma coisa a declarar? Tenho nada não, minha tia, mas só que eu não sei não, mano. O que aconteceu lá não tem... Agora eu não fui pra lá com intenção de roubar não, mano. Agora o outro, que era irmão dele aqui, de criação, que bebeu 3 litrão, ficou doido, queria matar todo mundo lá no sítio lá. Não foi com a intenção de matar, mas a roçadeira estava na tua casa. Não, eu não tinha casa não. Ninguém mora lá não. Lá é tudo sítio lá. Eu conheço os caras tudinho lá. Eles contam várias versões diferentes, mas a Polícia Civil investigou esse caso. O Luciano, comparsa deles, foi direto para o cemitério e a partir de agora eles vão direto para a cadeia. Uma situação que a gente lamenta, né? E numa área rural, ainda faz parte, o ramal do Pau Rosa faz parte do município de Manaus. Infelizmente, essa situação aí de que as pessoas conhecem, de que são velhos conhecidos, são declarações orais, a polícia pode ouvir esses depoimentos e anexar ao que deve juntar no processo em relação a esses dois, a participação destes dois. Mas aparentemente moram no interior e a gente realmente lamenta que mesmo numa área rural, ainda que na zona metropolitana, a gente esteja assistindo e noticiando esse tipo de caso aqui na televisão. Vamos lá para o bairro Cidade de Deus agora? Uma mulher foi presa por porte ilegal de arma. De acordo com a polícia, essa suspeita teria comprado um revólver de calibre 38 para inibir ações de bandidos, mas ela não tinha autorização para portar o armamento. Os policiais souberam do caso após uma denúncia anônima e a Nádia Saldanha tem os detalhes. Imagine essa história. Você é proprietário de um mercadinho de bairro e tem em mãos uma arma de fogo para evitar qualquer ação de bandidos. Foi exatamente o que uma proprietária e seu esposo pensaram. Vamos ter esse armamento bem perto para que a gente possa inibir essas ações de bandidos. Mas aí o que ela não contava é que os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano fossem no local por conta de uma denúncia anônima. Esse denunciante informou exatamente que essa proprietária tinha um armamento, um revólver calibre 38, mas que não tinha autorização para isso. A gente vai conversar agora com o Tenente Gilbert, ele que tem todos os detalhes a respeito desse caso. O que aconteceu, Tenente? A gente estava com uma equipe realizando patrulhamento pela zona norte da cidade, quando nós recebemos uma denúncia de que uma proprietária do mercadinho estava em sua posse com uma arma de fogo, né? A equipe deslocou até o local e confirmou a veracidade da denúncia. Só que aí vocês pediram um documento autorizando essa posse de arma de fogo e ela não tinha. Exatamente, a gente indagou a mesma, né, sobre a procedência do armamento. Ela não soube informar de como havia sido comprado esse armamento e também não tinha nenhum documento mostrando que aquele armamento era legalizado, né? Diante dos fatos, a gente conduziu a mesma lá para o 6º DIP. Tenente, e essa pessoa já tem passagens pela polícia? Não, a gente realizou consulta, né, com a nossa central, o CIOPS, e a gente não conseguiu confirmar que ela tinha passagem de polícia, ela não tinha nenhuma passagem. E o que deve acontecer com a Adriana agora? Ela foi encaminhada para o 6º DIP e, diante do delegado, foram realizados os procedimentos cabíveis. De que forma a população pode ajudar continuando no trabalho de vocês? Porque nesse caso da posse ilegal de arma de fogo, vocês só conseguiram chegar até esse local e ter as características exatas da pessoa após uma denúncia anônima. Exatamente. Nós temos um telefone, né, para realizar esse tipo de denúncia.
que é o 9280-7574, e a gente garante também um sigilo absoluto. 9280-7574 é o número para entrar em contato direto com as equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano. Há um detalhe sobre a atuação deste grupo especializado da Polícia Militar. Não existe uma área específica para a atuação deles na cidade. Portanto, a denúncia pode ser feita de qualquer área, de qualquer bairro, de qualquer zona. O número está na sua tela, 9280-7574. Porte de arma de fogo de forma ilegal que a população duvidar ou suspeitar, tráfico de drogas e qualquer outra suspeição de crime, qualquer tipo de crime violentos principalmente, você pode acionar esse grupo especializado da Polícia Militar que eles vão lá checar a denúncia. Neste caso, vejam que é exatamente sobre isso que a gente estava comentando, que eu estava comentando aqui mais cedo. A pessoa pode até ter comprado a arma com a boa intenção de se defender ou de se proteger. Mas, primeiro, onde foi comprada essa arma? Foi comprada em alguma loja especializada ou foi comprada de algum criminoso? Qual é o histórico desta arma? Será que a pessoa não pode, de repente, se incriminar no momento em que adquire um armamento sem saber o histórico desta arma? E se de repente essa arma foi utilizada em algum crime e uma eventual perícia desvenda que esta arma foi a arma de determinado crime, a pessoa vai se complicar. E mais, hoje na legislação brasileira existem algumas excepcionalidades para que a pessoa tenha a posse de arma, não o porte, a posse de arma, aquela arma para ter em casa lá para a proteção. Mas ainda assim, isso pressupõe um treinamento, isso pressupõe alguma instrução, isso pressupõe uma avaliação psicológica, um preparo para que a pessoa utilize uma arma de fogo. Ninguém pode sair por aí comprando uma arma em qualquer lugar, colocar na cintura e achar que é o delegado, achar que é a delegada. Não dá, não pode ser dessa forma. Você, de fato, pode estar se colocando em risco e colocando em risco a vida da sua família. Se há realmente uma necessidade, entra com o processo na Polícia Federal, procura lá nos trâmites, vê se é possível você ter uma arma na sua casa, que tipo de arma você pode ter, faz os cursos de tiro, faz todos os exames necessários e de acordo com a lei, para não ser, de repente, preso em flagrante, cometendo um crime, de repente podendo ser arrolado em outro crime, já que ninguém sabe o histórico de uma arma comprada de forma clandestina, provavelmente de alguém que também já estaria cometendo outro tipo de crime, viu? Um homem identificado como Antônio Fernandes Sobrinho, viu? Esse que está aparecendo aí na foto, olha a idade dele. Ele tem 55 anos. O Antônio Fernandes Sobrinho, de 55 anos, foi preso acusado de assédio sexual. Esta é a acusação que pesa sobre o seu Antônio. A gente trouxe outro caso aqui essa semana também, de um senhor de idade que teria abusado de uma criança na rua, em plena luz do dia. Agora a gente traz um outro caso também de suspeita de assédio sexual contra o seu Antônio Fernandes Sobrinho. Nós temos a reportagem, vamos assistir. Um caso inusitado de assédio que aconteceu dentro de um shopping aqui na zona leste da cidade, justamente em um horário bastante movimentado. 12h45 da tarde de quinta-feira. Muitas pessoas que estavam nesse estabelecimento teriam presenciado esse fato contra uma jovem de 25 anos. Nós não vamos mencionar o nome desta vítima justamente para preservar a sua identidade. O caso teria acontecido da seguinte forma: os policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo um patrulhamento de rotina nessa região da cidade, quando souberam dessa ocorrência através dos CIOPs. Os policiais se deslocaram até o shopping. No momento que isso aconteceu, eles conversaram com a vítima de 25 anos. Em depoimento, essa jovem relatou que estava no shopping fazendo compras quando percebeu a aproximação de um homem de 55 anos, identificado como Antônio Fernandes Sobrinho. Esse suspeito teria se aproximado dela e passado a mão nos seus seios.
A mulher ficou aterrorizada com a situação e acionou os seguranças do local. Esse suspeito foi detido e levado para a delegacia. Olha, é de fato um absurdo que alguém nessa idade esteja envolvido num crime dessa natureza, né? Num crime dessa forma. A gente é levado a pensar, inclusive, que esse comportamento é reincidente. É um pré-julgamento, mas infelizmente é isso. No momento como esse, a orientação da polícia é que, se outras pessoas reconhecerem de uma outra prática criminosa, que procure a delegacia e que também faça o registro do boletim de ocorrência, viu? Um homem foi preso e 2 menores apreendidos na tarde dessa sexta-feira dentro de um ônibus alternativo. Os rapazes estavam se preparando para assaltar os passageiros com uma arma caseira, quando o grupo foi abordado, viu? Lá no bairro Grande Vitória, na Zona Leste, eles foram abordados por policiais militares da Força Tática. Todos os motoristas de coletivos que circulam aqui pela zona leste da cidade, além de dirigir, precisam ficar atentos a todos os passageiros que entram no ônibus. Isso porque os assaltos são constantes. Inclusive, um assalto foi frustrado no começo da tarde desta sexta-feira. O motorista, bastante esperto, experiente, percebeu a atitude suspeita de 3 pessoas que tinham acabado de entrar em um ônibus alternativo, aqueles amarelinhos que circulam aqui nesta área da cidade. O motorista prontamente avistou uma viatura policial e começou a dar luz alta. Os policiais entenderam o recado e entraram no coletivo para fazer a abordagem. Olha só o desfecho da situação. Esse sujeito aqui foi preso em flagrante. Olhe bem para o rosto dele, ele tem uma tatuagem, possivelmente você que esteja nos assistindo já tenha sido vítima do João Vitor Amorim, de 21 anos de idade. Os policiais entraram no coletivo, começaram a fazer ali a revista, pegaram a bolsa dele. Dentro dessa bolsa aqui foi encontrada essa arma caseira, calibre 12, com essa munição. Só que o João estava com 2 comparsas que são menores de idade, um de 15 e outro de 17 anos. E aí não teve jeito, a casa caiu para eles. Eles confessaram que estavam se preparando para assaltar os passageiros que estavam dentro do coletivo. Tenente, na hora que vocês conseguiram entrar ali naquele ônibus, já de cara identificaram essa atitude suspeita, porque eles ficaram nervosos com a presença policial. Eles chegaram a falar para vocês que, de fato, já iam praticar esse assalto? Perfeito. Na hora que nós descobrimos o armamento com eles lá, eles logo confessaram que iriam fazer o roubo. Inclusive ali, só que a viatura apareceu e eles não tiveram a coragem de fazer. O motorista percebeu ali aquela atitude e vocês também ficaram espertos com a situação e conseguiram fazer essa abordagem. Até os passageiros ficaram mais tranquilos quando avistaram vocês. Com certeza. Existe uma determinação do comando em fazer eventuais abordagens em veículos coletivos e nós estamos atentos aí para esses veículos. Então, o motorista sinalizou com as luzes e nós conseguimos identificar que precisava de socorro. Fizemos a abordagem e conseguimos retirar das ruas esses infratores. Obrigada, Tenente, pelas informações. Todos eles entraram ali no coletivo, se sentaram como se fossem passageiros e eles iriam anunciar esse assalto na Avenida Criciúma. Bem no momento, os policiais entraram e conseguiram impedir aí que esse roubo acontecesse. Mostra mais uma vez aqui o rosto desse sujeito, porque, segundo o delegado aqui do 6º Distrito Integrado de Polícia, possivelmente ele já tenha feito aí outras vítimas, inclusive os menores de idade também já tem passagem aí pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Prontamente, os policiais que participaram dessa diligência trouxeram os 3 para cá, os 2 ali serão encaminhados para a delegacia responsável e ele, a partir de agora, vai ser encaminhado aí para a audiência de custódia, porque estava com esta arma aqui e essa faca estava na cintura de um dos menores de idade. Todos eles agora vão responder aí por esses crimes.
Deixa eu trazer um recadinho aqui para você, viu? Pré tá longe de ser tudo igual, ainda mais para quem é aqui de Manaus e de todo lugar onde o DDD é 92. Isso porque, é claro, tem uma promoção exclusiva para a gente aqui. É uma promoção para quem quer 3 GB de internet, 3 GB de internet para usar como quiser e com direito ao Claro 4.5G para navegar muito rápido e mensagens ilimitadas de WhatsApp. Gostou? Então, prezão nesse celular aí, viu? Ainda quer mais minutos para falar no telefone? Prezão nele também porque essa promoção inclui ligações ilimitadas. Você tem 500 minutos para outras operadoras e ligações ilimitadas de Claro para Claro. E o melhor, hein? Isso tudo por apenas R$19,99 por mês. Gostou? Então faz uma coisa, troca logo esse chip aí e prezão nesse celular. Para saber mais, é só acessar claro.com.br/prezão. Claro, você merece o novo. Adquira já um chip, faça uma recarga e comece a aproveitar. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com porções de entorpecentes. Isso na rua Valdir Centauro, no bairro Zumbi dos Palmares. Diego Cativo. Uma pessoa parada no começo de um beco. O local não é um ponto de ônibus e muito menos um local onde um trabalhador pode esperar uma rota para ir trabalhar. Esse foi o cenário que os policiais da 25ª SICOM encontraram quando estavam fazendo o patrulhamento de rotina aqui na rua Doutor Valdir Centauro, no Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. No momento que abordaram esse homem, que ele estava parado no começo de um beco, em atitude suspeita, encontraram com ele 48 porções de maconha, 27 de cocaína e alguns trocados, em torno de R$15. Levaram ele para a delegacia e lá constataram que ele era um menor de idade, um adolescente de 16 anos. Ele foi encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Essa abordagem se deu pelo patrulhamento, né, das viaturas nesse local aí do Zumbi dos Palmares. A gente tem saturado essa área para ver se inibe um pouco o tráfico, né, inibe ou tenta fazer um serviço melhor, prestar um serviço melhor para a comunidade. E a gente tem saturado nessas ruas Doutores e com ele foi encontrada uma materialidade típica do tráfico de drogas. O menor hoje, ele é protegido, né? Bem protegido. As sanções são leves, né? Ou seja, não são exemplar, né? São exemplares. Sinceramente, hoje você pega um menor desse, conduz, tem todo esse trabalho, né? Chega na delegacia e não tem muito o que fazer. Ele já tem essa dívida e vai só cada vez mais dívidas. Isso é uma culpa da Polícia Militar? Não, é dele mesmo. Viu, pai? Quando você olhar seu filho ansioso na rua, eu concito, Tenente Enos, veja o que ele está fazendo, não deixe para lá, entendeu? Porque o tráfico está discipulando ele ao tráfico, transformando ele em um soldado. E ele não sai mais disso, não adianta, ele não vai sair porque ele vai contraindo dívidas e dívidas e dívidas. E aí quando ele vê, ele está cometendo algo maior. Ele começa com tráfico, daqui a pouco ele começa com assalto, daqui a pouco latrocínio e daqui a pouco ele não sai mais. Qual o procedimento que a população deve fazer se vê algum suspeito nesse nível assim também? Positivo. No que tange a sociedade, não teve o cidadão, é isso? Um cidadão que vê essa situação de comercialização, você pode estar ligando na área de Zumbi dos Palmares e Armando Mendes, comunidade da Sharp. Você pode estar ligando por 8842-2911. Esse é o telefone direto do SA, né? Que é o supervisor da área, melhor falando. Olha, a gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco eu trago o caso de uma mulher que foi presa em flagrante dentro de um shopping. Ela estava vendendo material de concurso, mas fazendo isso de forma irregular. É daqui a pouco, depois do intervalo.